Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje eu estou empolgado porque falaremos dele, do homem, Sócrates. Este que foi o pai fundador da filosofia. Aquele que marca o início da filosofia ocidental propriamente dita. Que separa entre aqueles que vieram antes e os que vieram depois. A importância do Sócrates não é apenas no seu modo de pensar, de raciocinar, mas também no seu modo de agir, do seu modo de ser. Isto porque, para ele e para os filósofos iniciais, a filosofia não era simplesmente uma série de argumentação, mas também uma maneira de ação, uma maneira de existência, de viver, de conduzir a vida. E aí, nesse sentido, Sócrates é importantíssimo porque ele serve como grande modelo imitativo, né, o grande padrão de existência a respeito do que é ser um filósofo. Claro que há outros modelos também, mas ele, sem sombra de dúvidas, é o maior, é o mais amplo ao longo da história da filosofia e é o mais influente. De modo que ele serve como um grande padrão seguro a respeito de o que é ser um filósofo. Ou seja, você será um filósofo na medida que a sua personalidade se assemelha à personalidade do Sócrates. E aqui, nesse sentido, é muito importante a gente ter cuidado para que não façamos uma caricatura desse nosso modelo. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre uma caricatura e um retrato fidedigno? Veja bem que a caricatura também se assemelha, também representa o modelo. Mas o que é que uma caricatura faz? Ela exagera aqueles aspectos que são mais salientes, que são mais notáveis, e ela diminui aqueles detalhes que dão o balanço natural à imagem que a gente está olhando. Então, se a pessoa tem um nariz um pouco grande, o que é que o caricaturista faz? Ele pega essa característica que é perceptível e ele deixa maior ainda, de uma maneira que quebra o balanço natural das coisas, para além do que a proporção natural das coisas permitiria. Já um pintor que faz um retrato fidedigno, ele vai pintar sim o nariz, porém, ele também vai ter o cuidado de colocar os detalhes menos perceptíveis, mas que são essenciais para dar o balanço natural da coisa. E aí, por que eu estou falando isso? Ora, porque quando a gente escuta falar do Sócrates, quando a gente vê a vida do Sócrates, a gente tende a perceber logo algumas características dele. Alguns aspectos incomuns dele chamam a nossa atenção. E aí o grande perigo é a gente tentar fazer um processo imitativo apenas desses aspectos chamativos, sem considerarmos também os outros aspectos menos interessantes, menos empolgantes da vida socrática, que talvez nos passe desapercebido à primeira mão. Por exemplo, um dos principais aspectos do Sócrates que chama logo a nossa atenção é a série de perguntas que ele fica fazendo para as pessoas, tentando pedir para que elas façam definições daquilo que ele está falando. E aí, se a gente não leva em consideração o propósito do porquê o Sócrates está fazendo aquilo, o contexto com que ele está fazendo aquilo, a quem ele está perguntando, a gente termina fazendo uma caricatura, né, daquele perguntar pelo mero perguntar. Mas vamos falar primeiro a respeito de algumas características da personalidade do Sócrates, para depois entrarmos nessa questão das perguntas, do método dialético. Então, primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do o que diferenciava o projeto intelectual do Sócrates e os demais projetos intelectuais e culturais que estavam concorrendo com ele naquele momento. Isto é, por que ele não simplesmente seguiu nenhuma outra escola intelectual e tentou fazer sua própria maneira de pensar? Pois bem, a gente falou já dos pré-socráticos. E aí a grande diferença de Sócrates com os pré-socráticos é que os pré-socráticos eles buscavam uma explicação de toda a realidade, né? O princípio de todas as coisas. E aí o Sócrates olhava para isso e se tornou bastante cético em relação da nossa possibilidade de, enquanto humanos finitos, de conseguirmos atingir um conhecimento seguro a respeito de tudo isso. Ele escutava um pré-socrático e ele escutava e, poxa, parece que muito do que esse cara está falando faz algum sentido. E ele escutava outro pré-socrático que falava coisas totalmente diferentes e opostas e, poxa, parece que também faz algum sentido. E aí, como é que eu vou saber distinguir qual desses pré-socráticos, cada qual com sua teoria explicativa de toda a realidade, está correto? E a perspectiva do Sócrates era:
Mas antes de eu conseguir atingir a verdade dessas coisas tão grandiosas, que estão tão além dos limites humanos, eu tenho que saber as coisas mais imediatas da nossa existência. Como é que eu vou atingir a verdade do início de tudo se eu não consigo atingir sequer a verdade de: será que eu estou vivendo uma vida boa? Será que o que eu estou fazendo vai me levar à felicidade? Quando eu fiz tal coisa, tal ato, foi um ato corajoso ou foi um ato de covarde? Então, se eu não consigo atingir a verdade nem das coisas mais imediatas da minha própria vida, como é que eu vou atingir a verdade de todo o segredo do universo? Então, o Sócrates colocava essa ordem de prioridade, né? Focar primeiro na minha existência, né? O conhece-te a ti mesmo, conhecer quem eu sou, conhecer a minha vida, a minha existência, para só depois ousar conhecer coisas maiores e mais difíceis. Então, nesse sentido, há uma aproximação com o projeto de Sócrates com os sofistas. Porém, a gente sabe que os sofistas, apesar dessa concentração nas questões da vida humanas, chegaram a conclusões relativistas. Então este é um ponto de separação entre o Sócrates, o projeto do Sócrates, e o projeto dos sofistas, que ao mesmo tempo aproxima ele dos pré-socráticos. Porque os pré-socráticos eles buscavam uma verdade objetiva. E o Sócrates também procura uma verdade objetiva. Eis um engano muito comum em como algumas pessoas pensam no Sócrates, como sendo uma ideia de relativista, ou de que cada um tem a sua própria verdade. Não. Por mais que ele questionasse as diversas opiniões, por mais que ele admitisse a sua própria ignorância a respeito do conhecimento, era justamente por se reconhecer como ignorante que ele admitiu a noção de verdade. Porque se ele achasse que não tinha verdade, ele acharia que qualquer um tem conhecimento. Não, ele diria que há um conhecimento. Talvez até jamais conseguiremos alcançar esse conhecimento, talvez só entidades divinas consigam alcançar, mas devemos nos esforçar para chegar a este conhecimento. E também, por outro lado, ele se distanciava do senso comum, né, digamos assim, do conhecimento poético e político da cidade, da cultura comum da cidade, porque ele achava bastante inconsistente. Cada poeta falava coisas diferentes e cada político também defendia coisas diferentes. Então o Sócrates ele buscava a diferença entre a opinião que as pessoas têm e uma verdade, algo que pode unificar as diversas opiniões. Então, só lembrando, ele se afastava dos pré-socráticos por estudar as coisas humanas, mas também se afastava dos sofistas por buscar a verdade. E aí, quais são dois aspectos interessantes que também nos ajudam a diferenciar Sócrates dos sofistas? O primeiro deles é que o Sócrates ele não via a atividade intelectual como uma profissão. Ele não cobrava pelos seus ensinamentos. Ele não se via sequer como um professor, literalmente. Ou seja, ele não se via como alguém que estava simplesmente explicando coisas para as pessoas que têm que aprender. Ao contrário, ele se via numa relação de diálogo com as pessoas, na qual ele próprio tentava aprender. Ele próprio tentava se tornar mais sábio através desta interação. Então ele não cobrava, apesar de muitos dos seus alunos custearem a vida do Sócrates. Afinal de contas, a vida dele era totalmente entregada à busca do conhecimento. Então muitos dos custos das necessidades financeiras dele era doada voluntariamente pelos seus alunos e não cobrada por eles. Diferentemente dos sofistas, que cobravam e caro pelos seus ensinamentos e que alegavam a capacidade de ensinar qualquer assunto a qualquer pessoa. E aí o outro aspecto é que, já que a filosofia para o Sócrates necessita dessa relação íntima de amizade entre as participantes, ele dizia que a filosofia deveria ser feita unicamente pela oralidade, pelo diálogo. Isto porque, de acordo com Sócrates, a escrita ela não pode se defender de seus críticos. Se eu pego um livro de alguém que morreu há 100 anos e eu começo a dizer, esse cara está falando besteira por causa disso, daquilo, bem, por um lado eu posso estar distorcendo as palavras. E aí o texto não tem como dizer, nada disso, meu amigo, você que não está sabendo ler. Na verdade, o que eu quis dizer foi aquilo, outro. E além disso, pode ser que eu esteja trazendo algum ponto novo
e que o autor possa, pensando nisso que eu trouxe, trazer novos argumentos ou reformar o seu próprio argumento. Então, pela escrita, o diálogo, o processo de pensamento está engessado, enquanto na conversa oral ele está vivo e pulsante e pode assumir formas novas. Lembrando que a escrita ainda não estava muito bem consolidada no mundo antigo, certo? Nesse momento do debate do Sócrates. E é um ponto muito importante dessas conversas, desses debates pessoais, é que o Sócrates ele sempre fazia suas investigações partindo das experiências e das opiniões que o próprio interlocutor tinha. Então ele chegava para investigar certas temáticas naqueles que se julgavam competentes ou experientes em tal temática. Então, por exemplo, o diálogo escrito pelo Platão, Lises, a gente vê o Sócrates investigando a questão de o que é amizade, entrevistando, dialogando com duas pessoas que são amigas, o Lises e o Menexeno. Então, ora, se vocês são amigos, se vocês são bons amigos, vocês talvez tenham alguma condição de me explicar o que é amizade. Ou, por exemplo, o Hípias Maior. A gente vê o Sócrates discutindo com um sofista que se diz capaz de fazer discursos belos a respeito de o que é a beleza. Ou Eutífron, alguém que arroga a capacidade de dizer o que é que os deuses querem, dizer o que é que os deuses gostam. Ele pergunta, então, para esse rapaz sobre o que é a piedade, o que é ser uma pessoa pia. O que é ser uma pessoa respeitosa dos deuses? Então ele sempre parte da opinião comum das pessoas que arrogam alguma autoridade e experiência naquele assunto. Mas e aí, por que o Sócrates fica perguntando para as pessoas a respeito de que são esses conceitos? É simplesmente para ser inoportuno? É simplesmente para testar se eles sabem mesmo? E para humilhar eles se eles não souberem? O Sócrates faz essa investigação intelectual porque ele acredita, ele parte da base de que o conhecimento permite-nos agir de maneira melhor. Então Sócrates associa o conhecimento à ação virtuosa e a ignorância ao vício. O que é que ele diz? Ora, nenhuma pessoa faz o mal para si próprio de propósito. Pensa, por exemplo, se você soubesse que vai ter uma blitz no final da rua do bar, você encher a cara e sair dirigindo, sabendo que você vai ser parado na blitz, vai levar uma multa e perder a sua carteira de motorista? Certamente não. Porém, todos os dias pessoas são paradas em blitz, recebem multas, perdem carteira e por aí vai. Por que isso acontece? Acontece porque elas não sabiam que seriam pegas na blitz, seriam presas e por aí vai. Se eles soubessem, tivessem certeza que a consequência daqueles atos seriam essa, eles jamais teriam agido daquela maneira. Então, para o Sócrates, todas as pessoas procuram sempre fazer o bem para si e só fazem o mal para si porque elas não sabem as consequências futuras daqueles atos que elas estão fazendo no presente. Então, Sócrates investiga essas temáticas relevantes à vida humana, porque conhecendo-as melhor, a gente pode agir de maneira melhor e viver de maneira melhor. Claro que essa noção da identidade total entre conhecimento e virtude parece um pouco exagerada, né? E de fato, o Aristóteles ele vai discutir essa problemática no livro Ética Nicômaco. Aquele problema que ele chama o problema da acrasia. Ou seja, quando a gente sabe o que é a coisa certa, e a gente quer fazer a coisa certa, mas mesmo assim, a gente fraqueja. Porém, eu acho bastante razoável que tenha alguma relação entre conhecimento e capacidade de agir bem. Pois, há de fato muitas pessoas que querem fazer o bem, mas terminam fazendo mal simplesmente por não saber qual é a maneira correta de agir. Ou que acham que tal coisa vai trazer felicidade, mas só traz sofrimento e dor. Para o Sócrates, se a gente tem mais conhecimento a respeito do que nos traz o bem e nos traz o mal, a gente termina tendo um autodomínio maior. A gente tem um controle maior a respeito da nossa própria vida. O Sócrates buscava isso, né? Guiar-se apenas pela sua razão, apenas pelo seu conhecimento do que é o bem e evitando aquilo que ele sabe que é o mal. E fazendo isso, vivendo dessa maneira, a gente viveria de uma maneira plena, de uma maneira feliz. Então a gente tem aqui um conceito muito importante que é o conceito de virtude, que os gregos usavam a palavra arete. E vimos já os sofistas falando dessa tal de virtude. Isto porque virtude
vem da noção de competência. Uma coisa tem virtude quando ela tem a competência de fazer bem aquilo que ela faz, né? Ou seja, a faca tem virtude se é uma faca que corta bem. Mas, com certeza, o Sócrates passa a dar uma conotação mais moral dessa noção de virtude. Ou seja, virtude como agir bem. Agir de maneira corajosa, de maneira temperante e moderada, de maneira sábia e de maneira justa. Então, de acordo com os relatos, o Sócrates, tendo esse grande autodomínio, ou seja, ele não era movido pelas tentações externas, nem em busca dos prazeres, nem para fugir dos sofrimentos. Para você ver um exemplo muito divertido a respeito dessa autocontrole total do Sócrates, basta você ver essa passagem aqui do Alcibíades, contando como Sócrates resistiu a todas as tentações dos seus avanços românticos para cima dele, e como ele era totalmente diferente aos sofrimentos da guerra. E aí um dos pontos controversos do pensamento do Sócrates é que ele era bastante crítico à democracia. Em que sentido? A democracia procurava igualar a autoridade de todas as pessoas, como sendo todos igualmente hábeis a tratar dos assuntos políticos. Ou seja, não há mais um critério de verdade à política. Basta a opinião e todas as opiniões são igualmente válidas, são igualmente corretas. Qual seria a diferença entre as opiniões? Aquelas que são mais convincentes têm mais força de se fazer acontecer. E aquelas mais fracas, menos eficientes, menos convincentes, terminam por não prevalecer. Ou seja, a democracia termina favorecendo esse relativismo dos sofistas. E tendo essa noção de um critério de verdade, e um critério de virtude, e um critério de justiça, o Sócrates possa hierarquizar pessoas que são mais competentes para tratar da ética e da política e pessoas que são menos competentes para tal. Então a gente vê em inúmeros escritos o Sócrates alertando os seus alunos para não se envolverem de maneira precoce com a política, porque ele acreditava que antes de querer governar a cidade, devemos primeiro governar a nossa própria vida com competência. Então, primeiro, tratar-nos de nós mesmos para nos tornarmos pessoas melhores e só depois tentar ter alguma influência na política, na vida também dos outros. Então, a gente vê que a participação política para o Sócrates deveria depender de um conjunto de competências não apenas técnicas, mas também morais. Então, por causa de algumas das suas críticas à democracia, em uma época que era bastante sensível o cenário político em Atenas, isto porque Atenas tinha acabado de perder a Guerra do Peloponeso, e ela tinha sido implementada uma ditadura, uma tirania dos 30, por Esparta, e porque Sócrates não foi perseguido por esses tiranos, havia então aqueles que desconfiavam do Sócrates como alguém que era a favor da tirania ou contra a democracia, a favor das oligarquias. Em sua defesa, o Sócrates diz que quando os tiranos ordenaram-no a trazer um desafeto político para ser condenado à morte, ele se recusou a obedecer à tirania por considerar tal ordem uma ordem injusta. Então, recusando-se fazer ordens injustas, o Sócrates desobedeceu à tirania. Mas, em parte por causa disso, em parte por causa da grande desconfiança que havia entre os atenienses com os sofistas, e em parte por um saudosismo à cultura e à educação tradicional que tivera feito com que Atenas se tornasse um grande império antes da decaída para Esparta, o Sócrates terminou por ser condenado à morte, acusado de 2 crimes. O primeiro, de não acreditar nos deuses da cidade, e o segundo, de corromper a juventude. E aí, a defesa do Sócrates nesse seu julgamento é uma das coisas mais belas na história da filosofia. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, assista essa produção que fizeram, um vídeo de meia hora falando sobre o julgamento e a morte do Sócrates, que eu fiz as legendas em português. Então vamos falar um pouco agora da dialética do Sócrates. Então, fazendo as suas perguntas sobre o que é amor, o que é justiça, o que é coragem, etc., o Sócrates fazia um processo de indução conceitual. Que diabos é isso? Bem, para explicar um pouco melhor para vocês, eu tenho que deixar claro a diferença entre 2 conceitos importantíssimos para a filosofia da linguagem. O que é a extensionalidade de um conceito e o que é a intencionalidade do conceito.
Então percebam que a extensionalidade nada mais é do que os exemplares que a gente pode encaixar dentro de um conceito. Então, por exemplo, o conceito goleiro de futebol. Qual seria a extensionalidade deste conceito? Ora, Magrão é um goleiro, Tafarel é um goleiro, Alisson é um goleiro, Buffon é um goleiro, Neuer é um goleiro. Todas essas pessoas são exemplares de goleiro. Então, esses 5 e mais todos os outros goleiros do mundo, né, aqueles indivíduos, compõem a extensionalidade, ou seja, o alcance, a extensão para onde esse conceito abarca. Já a intencionalidade de um conceito é o critério de demarcação. Por que a gente colocou esse círculo, né, esse grupo assim, goleiros, naqueles exemplares, deixando de fora outros? Ou seja, qual é o motivo da demarcação desse conceito? Qual é o critério definidor dessa demarcação? Então diríamos o quê? A intencionalidade de goleiro de futebol é um jogador de futebol que possa usar as mãos defensivamente. Então o que é que a dialética socrática fazia? Lembrando, ele começa investigando aquelas pessoas, né, as opiniões comuns das pessoas que dizem, alegam, ou ao menos pensam, ou a gente tem algum motivo para acreditar que elas têm algum conhecimento a respeito do assunto em questão. Então, por exemplo, o Sócrates vai lá no mercado público comum, qualquer um desse aí. Então ele vê que sentado ali no canto do mercado, tá um cara com a peixeira aqui do lado, camisa meio que aberta assim com os pelos saindo, corrente de ouro, palito de dente na boca, óculos escuros, Ray-Ban, todo metido a machão. E todo mundo tem medo desse cara. É conhecido como o valentão da cidade. Então chega Sócrates e pergunta pra esse cara: ei, meu amigo, o que é coragem pra você? Aí o cara vai dizer: coragem é quando chega um cara 3 vezes o meu tamanho olhando feio pra mim, eu dou-lhe um tapa na cara do mesmo jeito assim, como se fosse um cara pequenininho. Tá aí uma definição, um senso comum do que seria coragem. Eis, portanto, um exemplar que talvez caiba dentro desse nosso conceito de coragem, né? Um item da extensionalidade que cabe dentro da intencionalidade, a qual a gente ainda não sabe exatamente qual é. E aí o Sócrates vai dizer: tudo bem, deste-me um exemplo do que seria coragem. Mas isso não me explica a intencionalidade do conceito. Isso não me explica por que esta ação está dentro do conjunto de atos corajosos e não no conjunto de atos, sei lá, moderados, ou atos sábios, ou atos justos. Então ele quer testar, saber o porquê, né, qual o critério de agrupamento que faz com que todos os atos de coragem sejam atos de coragem. Então o que é que ele faz? Ele começa a testar, a fazer testes. Então, por exemplo, certo, vamos fazer uma pequena alteração para saber se, fazendo essa alteração, este seu exemplo continua dentro ou passa para fora do nosso grupo de coragem. Então ele disse: e se esse cara, que é 3 vezes a tua altura, tiver amarrado no chão assim, deitado, e olhando feio para tu e tu dá um tapa na cara dele? Continua sendo um ato de coragem ou deixou de ser? Parece que deixou de ser, não é isso? Então, simplesmente dar um tapa na cara de um cara maior que você, que olha feio para você, não constitui um ato de coragem. Então aí chega alguém que estava escutando a conversa entre Sócrates e esse caba e diz o seguinte: não, Sócrates, eu sei o que é coragem. Coragem é você pegar o ônibus P15 Afogados no dia de jogo de Sport e Santa Cruz e subir no ônibus com a camisa do Náutico. Isso sim é coragem. E aí veja, parece que tem algo em comum com esse exemplo e com o exemplo de dar um tapa num caba maior que você. O que é que torna os dois comuns que talvez nos permita colocar no grupo coragem? E aí, novamente, o Sócrates vai fazer novas alterações, né? Certo, mas espera aí. E se o jogo for 9 horas da noite e você está subindo no ônibus 6 da manhã? Continua sendo um ato corajoso? Enfim, ele vai tentando coletar vários exemplares e testando cada um deles para poder desenhar qual é o critério universal que permite nos agrupar todos esses exemplares dentro de um mesmo conceito. Então, por exemplo, ele não vai perder tempo da vida dele discutindo se a xícara e a caneca são diferentes, ou se são iguais, ou se um barril nada mais é do que um copo grande, ou coisas do tipo assim. Não, ele quer discutir assuntos que sejam relevantes para que ele possa viver uma vida mais virtuosa, mais plena e mais feliz. Então, um dos artifícios que ele usa bastante nesse seu processo dialético é justamente fazer a ironia.
Ou seja, quando ele tem interlocutores que são muito arrogantes, que acham que sabem demais de um assunto, o Sócrates coloca-se numa opinião extremamente humilde e ironiza o seu interlocutor para que ele possa também descer à posição de humildade que o próprio Sócrates está. Se o Sócrates se coloca numa posição baixa e mostra que o seu interlocutor sabe menos ainda do que ele obriga o seu interlocutor a também se rebaixar numa posição de muito mais humildade. E por que que ele faz isso com os outros? A dialética socrática é um método de confissão intelectual. É você explicar, né? Você expor aquilo que você realmente pensa a respeito do assunto, que esteja em conformidade com suas experiências reais, suas vivências reais. Ou seja, ele tenta quebrar esse distanciamento entre o discurso falado e a vida vivida. A ideia de honestidade intelectual, portanto, é que você nem finja conhecer algo que na verdade você não conheça, mas também que você não finja desconhecer algo que no fundo, você sabe muito bem. Então, essa maneira de fazer uma confissão a respeito dos seus conhecimentos e desconhecimentos, da sua sabedoria e da sua ignorância, da sua virtude e da sua fraqueza, tem em vista o melhoramento da pessoa. Então, é uma refutação não simplesmente pela mera refutação, mas uma refutação purificadora. A ideia de que, nos livrando de conhecimentos falsos, ainda que o Sócrates não nos ofereça algo verdadeiro, ele possa, ao menos, nos induzir a buscar a verdade. Então, mais ou menos o seguinte, se você está indo de carro para uma direção e alguém lhe explica e lhe mostra por A mais B que aquela direção é errada, ainda que você não saiba qual é o caminho certo, você pode pelo menos parar o carro, parar de gastar gasolina, para poder pensar em qual é, de fato, a direção correta, e ao menos você não está se distanciando dela ao ir para o caminho errado. Então, refutando várias opiniões erradas, a gente pode se aproximar da opinião mais correta. E aqui entra a questão da maiêutica. Porque o Sócrates disse que a mãe dele era uma parteira, e aquilo que ele faz não é muito diferente do trabalho da mãe, só que o que ele faz é no nível intelectual, espiritual. Então perceba algumas semelhanças. Para uma parteira fazer o trabalho dela, ela não pode fazer em qualquer pessoa. Não pode chegar assim para qualquer um aleatório no meio da multidão e dizer: ei, vem cá que eu vou tirar uma criança para tu, abre as pernas aí. Puf! Não. Para a parteira poder tirar uma criança, de alguma maneira a pessoa já tem que estar grávida, já tem que ter algumas pré-condições necessárias para que o bebê possa sair. Além disso, não é a parteira que dá a criança para a mãe, né? Como se a mãe chegasse lá na loja, olhasse para o balcão: hoje eu vou querer levar 3 bebês, por favor, obrigado. Não, né? Mas já está lá dentro da mãe. E a parteira só facilita a saída. E aqui está a palavra importantíssima: facilita. Por quê? Esse processo é um processo extremamente doloroso. E assim como essa dialética do Sócrates é também dolorosa. É extremamente desagradável você descobrir que todas aquelas suas opiniões, que você vivia em função dessas opiniões, na verdade, são erradas e são falsas. E você tem que descobrir qual é uma outra maneira de viver, uma outra maneira de acreditar nas coisas. Então isso é muito desesperador. Além de requer um grande esforço intelectual. Então, o papel da maiêutica do Sócrates é facilitar desse processo de ocorrer naturalmente dentro de você, com a ideia que já estava lá de alguma maneira. E aí, por fim, assim como, apesar da dor, o presente, o resultado do parto é algo de extremo valor, também o é o resultado da dialética. Surgem novas ideias que são mais valiosas, com valor infinitamente maior do que caso você não tivesse passado por ele. Então, para a gente resumir, né, uma frase simples, o que é o projeto socrático? Presta atenção. O projeto socrático, ele busca trazer tudo o que há de discursável, tudo que a gente pode falar, colocar em palavras, ao campo das evidências intuitivas e internas que a gente pode checar diretamente nas nossas experiências. E ele faz isso não para a gente simplesmente convencer os outros, ou falar, ou expressar, mas que a gente possa transformar isso na nossa conduta prática real. Um pequeno detalhe, a título de curiosidade, porque eu vejo às vezes as pessoas questionando sequer a existência do Sócrates. Ah, será que Sócrates existiu? Sócrates foi real? Claro que ele foi real. A gente tem ao menos 3 testemunhos diretos, textos completos de 3 pessoas diferentes escrevendo sobre o Sócrates. O Platão, que é o que a gente tem mais extenso,
A gente tem o Xenofonte também, que era um historiador da época, e a gente tem do Aristófanes, o famoso comediógrafo. Então que Sócrates existiu, não há dúvidas. Além desses, ainda há outras escolas de seguidores socráticos. Então a gente tem diversas fontes diferentes que apontam para a existência do Sócrates, sem sombra de dúvida. O que é discutível é o seguinte: como era, de fato, esse Sócrates histórico? Porque, na perspectiva de cada um, a gente vê semelhanças e a gente vê diferenças. Então, de fato, remontar quem era o Sócrates histórico é um grande desafio, é um grande problema. Tranquilo então, pessoal? Terminamos a nossa primeira unidade a respeito do surgimento da filosofia, né? Começamos com a definição de filosofia, passamos pelos pré-socráticos, pelos sofistas e chegamos a Sócrates. Agora, com isso, nós temos subsídio suficiente para o início da nossa próxima unidade, que será a filosofia do Platão. A gente vai ver como todas essas influências acabam se sintetizando na filosofia do Platão, como elas vão se apresentar lá. De todo modo, retomaremos daqui a um mês, mais ou menos, com as nossas aulas, falando da filosofia do Platão, especialmente da República. Tranquilo então? Até a próxima!